Nesta noite, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu nem estaria aqui. Gostaria de ponderar com os irmãos acerca de uma passagem das Escrituras muito conhecida pelos irmãos. É um texto que tem servido como norte da nossa igreja, do nosso movimento, da nossa comunidade, nos dá uma direção. E o texto é o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 ao 21. Vamos ouvir a leitura com atenção e com carinho, a palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aí está a palavra de Deus. Deus falou, está falado. Não importa se você vai crer ou não, ela continua sendo a palavra de Deus. Eu estava pensando, eu penso nesse texto quase todos os dias, e outros textos que dizem a mesma coisa, mas em outras palavras. E eu estava pensando hoje que aparentemente e humanamente falando, parece mesmo uma coisa doida, louca de se dizer: eu estou crucificado com Cristo. Mas como que eu estou crucificado com Cristo? E mais doido ainda é dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus é tão singela e ao mesmo tempo tão profunda. E o sentido disso para nós é que nós precisamos muito mais do que mente. Nós não vamos chegar a uma compreensão, a captar o sentido, experimentar isto que Paulo está dizendo aqui, pela mente. É preciso algo mais. É preciso que Deus revele para nós. É preciso que Deus nos dê sabedoria para percebermos o que Deus está nos dizendo em Gálatas 2, versos 19 a 21. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 18, nós temos uma oração em que o apóstolo Paulo, ele pede espírito de sabedoria, ele pede sabedoria e iluminação
não da mente, mas do coração, para que você e eu possamos encontrar o sentido disso aí. Vamos ver. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu não cesso de orar, eu estou orando por vocês de Efésios, estou orando por vocês, Efésios, por todos. E a oração de Paulo era interessante. Ele não orava para que aqueles irmãos fossem prósperos, embora Deus possa prosperar materialmente. Ele não estava orando para que aqueles irmãos fossem inteligentes, bem-sucedidos, embora Deus pode fazer tudo isto. Ele estava orando por outra coisa. Ele estava pedindo sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabedoria diferente da inteligência. Você é inteligente, mas mesmo assim você precisa da sabedoria de Deus para compreender o sentido e a importância do Cristo, das coisas espirituais. Não é pela mente, irmãos, mas pelo Espírito Santo que iremos conhecer a revelação de Cristo e da sua obra por nós. Não é dedução da nossa mente, mas revelação, iluminação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A realidade espiritual não elimina a mente. Não. Podemos pensar e devemos pensar, mas a realidade espiritual, o Evangelho, vai além da nossa mente. É por isso que nós precisamos da revelação de Deus. Revelação que acontece dentro de nós. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está trabalhando esta revelação. A religião é produto de pontos de vistas pessoais, do que eu acho, do que eu penso, do que eu entendo, do que eu interpreto. É por isso que existem milhares de religiões. Mas o que eu acho, o que eu penso, não é importante. O que é importante é o que Deus revela para nós acerca do seu Filho Jesus Cristo e do que Ele fez por nós, e não só do que Ele fez, mas também do que Ele é em cada um de nós. Foi Deus que revelou ao coração do apóstolo Paulo e também ao nosso coração. Se você conhece, se você experimenta, é porque Deus revelou. E Deus continua revelando aqueles que Ele previu salvar por sua graça soberana. Então, eu gostaria de dar uma pinçada rapidamente em 4 aspectos revelados neste texto que foi lido para nós. O primeiro aspecto é este: já estou crucificado com Cristo. Como é isto? Foi o que um rapaz me perguntou certa vez. Quando eu li o texto,
o texto dizendo assim, já estou crucificado com Cristo, ele logo foi dizendo, como é isto? É assim, João capítulo 12, versos 32, 33, esse é um texto que eu gosto bastante, o próprio Jesus está dizendo, ele mesmo está dizendo, são palavras do Senhor. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Bem, Jesus Cristo disse assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E no versículo 33, ele disse assim, e dizia isto para significar, para dar a entender o tipo de morte que ele estava para morrer ou iria morrer. Veja, os irmãos, você sabe do que foi que Jesus morreu. Você pode até não acreditar, mas historicamente você sabe que foi de crucificação. Então Jesus morreu crucificado. E no versículo 32, ele está nos dizendo que quando ele fosse levantado da terra, e aí eu levantar na cruz, porque o versículo 33 está nos dizendo isto, que ele estava dizendo isto para dar a entender o tipo, o gênero de morte que ele iria morrer. Então ele está dizendo, e eu quando for levantado da terra, isto é, levantado na cruz, eu atrairei todos a mim mesmo. Então, irmãos, a cruz, os soldados romanos, isso aqui é o que diz os evangelhos, eu não estou falando nada de mim aqui, nada, eu só estou colocando os evangelhos da maneira mais fácil possível. Então, pegar a cruz, vamos supor que isso aqui seja a cruz, estava lá, no chão, Jesus Cristo foi colocado nela, deitado sobre a cruz, com os braços estirados, e o soldado pregou os seus pés, um prego grande, robusto, ele pregou para fixar na madeira. Depois ele pregou a sua mão, o seu pulso, pregou as duas mãos. Então Jesus estava agora crucificado, porém vivo. Agora preste atenção. Os soldados romanos então levantaram, fizeram uma maneira e foram levantando a cruz, até ela ficar assim, vertical. Agora vamos ao que Jesus disse. Ele falou, quando eu for levantado, eu estou aqui, quando eu for sendo levantado, neste gesto aqui, eu vou sendo levantado e ao mesmo tempo eu vou atrair você a mim. Evidentemente que não é o seu corpo físico, porque dois corpos físicos não ocupam o mesmo lugar do espaço, nem com Jesus. Não é o seu corpo físico, é a sua natureza, o seu velho homem, que é a sua natureza pecaminosa. Mas o que é a natureza? É essa coisa ruim que está dentro de você, que está dentro de todo mundo, essa vontade de pecar, esse desejo que muitas vezes está lá, suprimido por uma educação. Não é? Então, essa velha natureza, esse velho homem, Jesus Cristo atraiu nele, colocou nele.
nos colocou nele. Nosso velho homem, fomos colocados em Jesus, né? Assim, deixa eu ver se tem um papel aqui. Vou pegar a caneta. Essa caneta vai representar eu, você, todo mundo, porque ele falou que iria atrair a todos. Puxou Jesus pelo seu poder. Você não foi lá porque você quis, não. Você nem sabia. Ele pegou você e levou. Ele não precisa pedir permissão ao pecador. Ele veio para salvar o pecador. Se você quiser crer, você crê. Se não quiser, não precisa. Não precisa. Mas ele veio e atraiu a todos. Colocou nele. A mim. Significa em mim. Está aqui. Então Jesus agora está com todos nós nele. E Jesus morreu. E quem estava nele, o que aconteceu? Morreu com ele. Se eu queimar este livro, o que acontece com esta caneta que está aqui dentro, irmãos? Se eu enviar este livro pelo correio a alguém, a caneta irá. Então, Jesus Cristo nos colocou nele, e quando ele morreu, nós morremos. É por isso que Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Está difícil? A palavra de Deus é tão singela, irmãos. Se um morreu por todos, quem é esse um? Jesus. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Qual é a matemática do Evangelho? Um é igual a todos. Mas como? Porque Jesus atraiu a todos. Todos estavam em Jesus. Então quando ele morreu, todos morreram com ele. Você acha que você está no meio desses todos? Quanto é todo? O que significa todos? Todos são todos. Será que você estava no meio desses todos? Estava. Eu estava lá. Você estava lá. Todo mundo estava lá. Agora, se não crer, não experimenta. Tinha um pastor, um irmão, que estava pregando certa vez, e ele estava falando com tanta veemência a respeito que Jesus nos atraiu, que Jesus nos atraiu. E ele fez uma ilustração do ímã com uma agulha. Aí um menino, um moleque, levantou no meio da reunião e fez uma pergunta a ele: e se a agulha for de pau? Se for de pau, não é atraído? Agora, tem muita cara de pau nas igrejas. Tem muito crente cara de pau, que não está experimentando a morte com Cristo, a salvação e libertação do pecado, porque não crê e não há conexão. Por que Cristo crucificou o pecador com ele? Por que precisou Cristo ter crucificado o pecador? Tinha mesmo essa necessidade de crucificar o pecador, de matar o pecador com ele naquela cruz? Sabe por quê? Porque a sentença do pecador é a morte.
O pecador está condenado à morte pela justa lei de Deus. A palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, diz a palavra. Então a lei está lavrada sobre a cabeça do pecador. Você precisa morrer, porque pecou. E com Deus não tem jeitinho não. Por isso que você ouviu na leitura que foi feita para nós no início, dizer assim: pela lei eu morri para a lei. E esse morrer é o morrer crucificado com Cristo. E que morte é esta? Para que eu morri? Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos deixar a palavra de Deus falar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, a nossa morte com Cristo foi para o pecado. Foi uma morte para ser livre do pecado. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos o quê? O que é para considerar? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo, no corpo de Cristo crucificado. Considerai-vos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Reparem no que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Aí diz assim: Ele, Jesus Cristo, levou, carregou em seu corpo, no madeiro, isto é, na cruz, os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todos. Não ficou nenhum pecado que Jesus não tenha levado sobre o seu corpo na cruz. Ele levou os nossos pecados para nos libertar desses pecados. E o que ele fez? A palavra diz que ele aniquilou, que ele destruiu os nossos pecados totalmente. Mas não ficou aí. O Senhor fez outra coisa por nós. O texto diz que ele levou os nossos pecados para que nós, pronome pessoal, está falando da pessoa, nós mortos aos pecados. Entenderam, irmãos?
Ele tirou os nossos pecados, levou-os em seu corpo e também nos levou sobre ele, porque ele nos atraiu e ali ele nos crucificou e fechou a fábrica. E agora nós estamos mortos aos pecados, a fim de vivermos para a justiça, retidão, a coisa certa. Pelas suas chagas, as feridas da cruz, nós fomos sarados, curados. Mas a obra de Deus por nós e em nós não parou na cruz. Ela foi adiante, depois da morte de Cristo na cruz, e de nós mortos com Ele, nele, Deus o Pai entrou com a ressurreição, ressuscitando o seu Filho, Jesus Cristo, e nos ressuscitando também em seu Filho. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com ele. Juntamente com quem? Juntamente com quem? Com Cristo. Por que juntamente? Por que juntamente? Vou voltar aqui a caneta. Nós não morremos com Cristo? Nós estamos junto em Cristo. Junto na cruz em Cristo. Juntamente é isto. Então, quando Jesus Cristo foi ressuscitado, nós que com Ele havíamos morrido na cruz, também fomos ressuscitados. Por isso que o texto diz: e juntamente com Ele nos ressuscitará. É isso que está escrito aí? Não é ressuscitará, porque não tem nada a ver com a ressurreição do nosso corpo, da carne. Esta ressurreição ainda vai acontecer no tempo de Deus. Então, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. Você pode crer que você está nesse nos? Nos ressuscitou. Você pode dizer: eu ressuscitei. Eu ressuscitei. O Senhor me ressuscitou do ponto de vista espiritual. Tenho nova vida. Colossenses capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, olha o que diz a palavra: tendo sido sepultado. Eu pergunto, quem é que está pronto para ser sepultado? É o morto, porque nós morremos com Cristo. Aí você vai dizer assim: mas é no batismo, porque ele diz assim: tendo sido sepultado com ele no batismo. Jesus Cristo não foi sepultado no Rio Jordão, até porque ele não morreu afogado, ele morreu, foi crucificado. A palavra batismo aí não tem nada a ver com água. Então, como é que diz o texto, o Emerson lá? Novamente, Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus. Que Jesus foi ressuscitado e nós também. E aí diz assim, fostes, passado, fostes, está falando com você, comigo, fostes ressuscitados pela fé. Aí entra a fé,
Se eu não creio, eu não experimento. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Este é o segundo aspecto de Gálatas capítulo 2, versos 19 a 21. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí funciona, aí fica gostoso. Porque não sou eu me esforçando para não pecar. Você pode perguntar, então quer dizer que você não peca mais? Eu não estou lhe dizendo que eu não peco mais. Eu estou dizendo que eu estou livre do pecado. Que Jesus vive em mim e Ele é poderoso para me libertar do pecado. Porque se Jesus não fosse poderoso para me libertar do adultério, da mentira ou de qualquer coisa pecaminosa, então para que eu quero Jesus? Se Ele não me livra de nada. Ele vive em mim. Se Jesus sair de mim e eu vou viver por conta, eu serei o mais desgraçado de todos. Mas Jesus é a minha vida. Então, irmãos, este é o Evangelho de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é o projeto eterno de Deus. Temos que compreender o seguinte: se Deus crucificou o pecador, é porque não havia nenhuma possibilidade de recuperá-lo. Se houvesse uma possibilidade de recuperação do pecador, Deus não teria nos crucificado com Cristo. A cruz de Cristo aponta para o fato de que Deus não investe na recuperação do pecador. A cruz sinaliza para nós que Deus não pretende corrigir o pecador, nem fazer com que ele progrida na vida espiritual. O pecador precisa morrer e ser substituído em seu interior por Cristo. A vida cristã não é uma vida melhorada, mas uma vida substituída. Sai a nossa vida pecadora e entra em seu lugar a vida de Cristo. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morreu. E Cristo, com a sua vida e natureza justa e santa, passa a viver em seu lugar. Eu não tenho esperança de dar certo, espiritualmente falando, com a minha capacidade. Eu não tenho, irmãos. A minha esperança é Cristo em mim, revelado e vivendo a sua vida. A aposta de Deus, a aposta do Pai, não é em nós, mas em Cristo em nós. É a vida de Cristo que satisfaz inteiramente o coração do Pai. Deus enviou o seu Filho a este mundo e colocou nele todas as fichas, porque ele não perde. Jesus Cristo é o vencedor. Jesus Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Crer ou não crer, eis a questão. Isto você não vai encontrar em nenhuma religião, em nenhum sistema religioso, seja ele qual for. Mas eu não creio nisso. Um rapaz já falou para mim: eu não creio nisso. Mas eu não creio nisso. Pois não.
fique à vontade para não crer. Mas, se você não crer a sua morte com Cristo, Ele não viverá em você. Se você não está afim, a amizade é a mesma. Tudo bem. O crente, isto é, aquele que crê, não cessa de viver como personalidade ou indivíduo. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas isto não impede de Cristo viver em nós e viver em todas as áreas do nosso ser. Irmãos, eu tenho olhado para o cristianismo nos nossos dias e tenho ficado pensando: o que torna o cristianismo diferente de tudo o que existe neste mundo é Cristo vivendo em mim. Se Cristo não vive em mim, eu não sou diferente de ninguém. O que torna o cristianismo relevante para cada um de nós é o próprio Cristo vivendo em nós. A vida de Cristo vivificou o meu espírito, tornou-se a vida da minha alma e se manifesta no meu corpo. Cristianismo sem a nossa morte com Cristo e a sua vida operando em nós é uma fraude. O terceiro aspecto que quero pensar é este: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto significa crer que estou morto com Cristo e Cristo vive em mim diariamente. Fé significa confiança ou dependência. O cristão vive continuamente dependendo de Cristo que está vivendo nele. Fé crê que quando Cristo vive em nós, nós não precisamos de mais nada na nossa vida espiritual. Cristo dentro de nós nos basta perfeitamente. Cristo é suficientemente bastante para mim. O crente vive neste mundo pela fé no Filho de Deus que nele vive. Cristo dentro de mim, sendo meu tudo e fazendo tudo por mim. Isto é diferente de tudo que você encontra ou encontrará nas religiões dos homens. Nós não nos dirigimos, somos dirigidos pelo Senhor que vive em nós. O nosso maior consolo é confiar incondicionalmente no Senhor. O que é confiar? Confiar no Senhor significa tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. Finalmente, Paulo diz no versículo 21 de Gálatas 2:
não anulo a graça de Deus. Este é o quarto aspecto da nossa meditação que precisamos compreender bem. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. Ora, se considerarmos este versículo pelo contexto, veremos que anular a graça de Deus significa não ter Cristo vivendo em mim. A graça de Deus não é e nem pode ser anulada, mas se a pessoa não crer, também não experimentará os efeitos poderosos desta graça maravilhosa de Jesus Cristo. Graça é Cristo dando tudo, fazendo tudo e vivendo tudo o que Ele é em nós e através de nós. Graça é Cristo dando tudo, fazendo tudo e vivendo tudo o que Ele é em nós e através de nós. Não há nenhum poder capaz de anular a graça de Deus, mas eu posso não receber os efeitos da graça de Deus sobre mim e em mim. O apóstolo Paulo, ao afirmar eu não anulo a graça de Deus, significa que ele estava recebendo os efeitos e os resultados desta graça de Deus sobre ele e nele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É a graça de Deus operando em mim. Ao contrário disso, é tornar esses efeitos nulos em mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Vamos ler este último texto. 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A palavra de Deus está nos exortando a não recebermos a graça de Deus em vão ou de forma inútil. Receber a graça de Deus em vão é não crer no sentido poderoso da experiência, no sentido de experimentar o seu conteúdo. A morte e a ressurreição e a vida de Jesus estão colocadas por Deus nas Escrituras num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. Que esta graça opere a sua crucificação, ressurreição e a vida de Cristo
em você. É o meu desejo.